Câmara, Campinas. Boa tarde a todos que nos assistem. Boa tarde, público presente. Eu declaro aberta a reunião da Comissão Permanente de Proteção e Defesa dos Direitos dos Animais da Câmara Municipal de Campinas. Gostaria aqui de anunciar a presença do vereador que faz parte também da comissão, Paulo Haddad, para que compôsse a mesa, por gentileza. Também o nosso convidado aqui, onde fará a palestra, o senhor Paulo Anselmo Nunes, diretor do DPBEA. Por favor, compor a mesa, Paulo. Também falar sobre o vereador Vinícius Gratti, que também esteve presente, porém ele teve que ir na outra Constituição, na Constileg, mas em breve estará aqui também compondo esta mesa. Ele veio dar essa satisfação à mesa. Estou presidindo esta comissão devido à ausência do presidente Carmo Luiz, vereador Carmo Luiz, que solicitou que fosse conduzido por este vereador esta comissão, até a chegada do mesmo, devido a um compromisso que ele teve na prefeitura. Em razão desta reunião, daremos início, e a pauta hoje do assunto é um assunto polêmico, que traz uma certa preocupação, mas temos aqui uma pessoa conhecedora do assunto e que tirará todas as dúvidas necessárias em relação a esse debate sobre essa pauta, que é da questão animal. Hoje existe a morte por envenenamento, né, onde foi encontrado alguns de macacos devido à causa da febre amarela. Porém, não pode ser um alarde, temos que ter cautela, né, em nossas palavras, na questão de estar analisando este problema. Existe sim a preocupação, mas temos que ter uma certa ressalva em estar analisando esse problema. Então, gostaria de passar aqui a palavra ao diretor Paulo Anselmo, que pudesse falar, mas tivesse um pouco de entendimento para relatar esses fatos que houve, Paulo Anselmo. Tá. Bom, boa tarde à mesa, né? Boa tarde aos vereadores, boa tarde ao pessoal que está assistindo. Essa preocupação, ela foi uma das preocupações que surgiram no Conselho de Proteção e Defesa dos Animais, que é um órgão, ele congrega as ONGs de Campinas de proteção, técnicos da prefeitura, técnicos de universidades, que é a questão referente à febre amarela. Como foi noticiado pela imprensa, nós encontramos recentemente, mais precisamente na quarta-feira da semana passada, 3 bugios com febre amarela na região de Sousas lá. E isso começou a trazer uma preocupação não só do ponto de vista de saúde pública da febre amarela, mas também uma preocupação referente ao que a gente vem observando no Brasil. As pessoas, por não entenderem da dinâmica da transmissão da febre amarela, acabam envenenando os bugios. Isso, além de ser um problema ético, também é um problema técnico, porque o bugio, por ele morrer, né, ele morre muito rapidamente da febre amarela, ele acaba sendo um bioindicador. Então, na região de Campinas, a gente só sabe que tem transmissão de febre amarela porque nós encontramos os bugios mortos lá. Há pouco tempo, antes de quarta-feira,
até terça-feira da semana que vem, ou até quinta, ou sexta-feira que saiu o diagnóstico, que os animais foram examinados, foi feito o exame laboratorial, Campinas e São Paulo eram as regiões que não eram prioritárias para vacinar pela febre amarela. Então o fato de ter achado os bugios é que fez com que a cidade e a região principalmente fosse priorizada na vacinação. Então esses animais são muito importantes enquanto indicadores. O nosso departamento e a unidade de vigilância em zoonose da saúde já tinha montado um projeto de busca ativa. Então todos os animais que aparecem em Campinas, primatas, doentes, a gente vai, coleta e procura identificar com relação à febre amarela, se tem a doença ou não. Então a gente faz uma vigilância a esses casos, né? Bom, qual que é o papel do bugio na febre amarela? O mesmo nosso, né? Eles são muito sensíveis, eles acabam adoecendo e morrendo. Sacrificar os bugios resolveria a febre amarela? Não. Existe uma epizootia, uma transmissão selvagem da febre amarela. Isso quer dizer o quê? Que os mosquitos que transmitem a febre amarela na mata estão contaminados com o vírus. Então o bugio é o reservatório? Não. No caso da febre amarela, o reservatório é o próprio mosquito, porque ele acaba conseguindo transmitir esse agente para os seus ovos, né? Então o papel do bugio é como uma vítima como a nossa espécie, né? E acaba sendo um bioindicador que pode facilitar a localização da doença. É o que tem ocorrido, né? Diminuir a população de bugio resolveria alguma coisa? Não. Assim, não dá para garantir isso, mas facilitaria até os mosquitos iriam procurar outros hospedeiros, né? Inclusive os humanos. Eu não sei, me põe à disposição se quiser aprofundar um pouco, mas o vírus da febre amarela é um vírus da mesma família do vírus da dengue, né? São vírus aparentados, né? São vírus muito próximos e são transmitidos, no caso da febre amarela no Brasil, ele tem transmissão silvestre, ele é transmitido por mosquitos silvestres. Em outros tem países que ela é urbana. É uma doença que tem uma letalidade alta, as pessoas morrem dela, boa parte delas, e o único tratamento é o preventivo, que é a vacina. Então, se a gente não fizer a vacinação, a gente corre o risco de ter letalidade, né? Então, eu sei que a Secretaria de Saúde já está adiantando uma vacinação nessa região, né? Por enquanto, o que a gente sabe de área de transmissão é essa. O que a gente tem observado de diferente? Assim, a gente tem essas epizootias ocasionalmente, a cada 5, 6 anos, nas matas aqui do Brasil. Mas o que tem de particularidade é a velocidade que ela vem se expandindo para outras áreas. Normalmente, há uns 5 anos atrás, vocês devem se lembrar que ocorreu isso na região de Ribeirão. Apareceram alguns primatas mortos, foram ver, era febre amarela. O que tem de diferente é que essa epizootia que a gente fala, quando a doença é transmitida para os animais, né? A velocidade em que está ocorrendo a expansão da área original é muito grande. É isso que tem de diferente nessa ocorrência aí. Então a gente tinha há um mês no Espírito Santo, né, em Minas, e agora nós já estamos com esse foco aqui na região de Campinas. Então é isso, estou à disposição para... Obrigado, Paulo Anselmo, pela sua explanação. E estaremos abertos aqui às perguntas. Porém, eu também quero acrescentar aqui a fala do Paulo Haddad, um nobre vereador, que também é dentista médico, tem um pouco de conhecimento sobre o problema. Ele trouxe aqui um pouco de um conhecimento também, que ele fez alguma busca sobre, né, essa preocupação aí da questão da febre amarela. Então, passo a palavra ao nobre vereador Paulo Haddad, que fará a sua explanação sobre o assunto. Vereador Permínio Monteiro, nobre colega que preside essa nossa reunião da comissão,
de Proteção e Defesa dos Animais, Paulo Anselmo, diretor da PBEA, que é da Secretaria do Verde, boa tarde, público que nos assiste, pessoal aqui no plenarinho. A fala do Paulo é bem oportuna, né? Porque a gente vem num crescente, né? Tentando ver como as coisas estão progredindo ou se elas estão tomando um rumo talvez não aquele desejado. Nós já tivemos aí no século passado uma grande, né, epidemia e que muitos campineiros morreram, paulistanos, cariocas, enfim, a gente teve aí uma perda de quase 1/5 da população de Campinas. E a gente estava acompanhando desde que tivemos os primeiros primatas, os primeiros macacos mortos em Minas Gerais. E a gente está vendo que realmente está chegando na nossa região, né? Essa febre amarela, a gente diz que é uma enzootia, ou seja, uma endemia típica dos animais silvestres. Então, o macaco bugio, né, ele é acometido, o vetor é o mosquito Haemococcus, ele é diferente do Aedes aegypti, que ele é o responsável pela febre amarela urbana. Mas a gente tem que ficar muito atento, muito alerta, e as pessoas envolvidas, né, nessa proteção à população ou dar esse suporte à população, elas têm que estar bem focadas, ou seja, o poder público, e nós aqui também, viu, Permínio, enquanto legisladores, a gente tem que cobrar. Eu tive a oportunidade, assim que eu soube da morte, né, dos 3 bugios que foram encontrados ali na região de Sousas, de estar me dirigindo à Secretaria de Saúde, apesar de que já havia sido feito aí, né, toda uma estratégia de vacinação dos moradores da zona rural da região de Sousas, e a gente está vendo que o poder público ele está atento, apesar de todas as dificuldades, né, Paulo, que a gente está vendo, falta de vacina, mas a secretaria, os diretores, o secretário, eles foram até São Paulo e foram disponibilizadas algumas vacinas. Então, para a região ali de Souza, Joaquim Gídio, Carlos Gomes, Gargantilha, nesse próximo final de semana, ou especificamente no sábado, eles vão estar terminando de vacinar os moradores da zona rural de Sousas, os agentes de saúde que vão estar envolvidos na vacinação, né, essa informação que eu tenho, eles também estão sendo vacinados, porque a gente sabe que a vacina ela é eficiente, ela começa a ser eficiente a partir do 10º dia da sua aplicação. Então seria importante que os agentes de saúde que forem se deslocar para essas regiões, né, que têm aí sabido, né, esse surto dessa febre amarela silvestre, que eles estivessem protegidos também. Então esses agentes vão ser vacinados, ou já estão sendo vacinados, e vai se estender essa vacinação para a região de Joaquim Gídio também, para os moradores da zona rural, e aí sim vindo para os moradores ali dos 2 distritos, também Carlos Gomes, Gargantilha, e a intenção da secretaria nesse primeiro momento é estar vacinando todos os moradores da Dom Pedro, né, para essas regiões, ou seja, do centro para frente ali. E também não deixando de estar focando as pessoas que se deslocam para essas regiões, né? Então vale a pena aqui a gente fazer um alerta, isso já tem exaustivamente sido falado, divulgado pelas mídias, que as pessoas que têm o hábito de estar lá na região de Souza, Joaquim Gídio, fazendo trilha, seja de bicicleta, seja a pé, ou seja de moto, que se vacinem, ou se não se vacinarem, que se façam uso de repelente. E eu estava ouvindo uma fala agora pela CBN da diretora, da Andréa von Zuben, falando, né, que as pessoas que tiverem aí grupos de ciclistas, grupos de pessoal motociclista, que podem estar fazendo um agendamento direto na secretaria. Então seria importante que a gente realmente tivesse em mente que isso é um problema sério, um problema de saúde pública. Nós não podemos de forma alguma deixar com que essa febre amarela se torne uma febre amarela urbana, porque aí assim a gente teria
um resultado muito desastroso, uma epidemia que poderia ser muito danosa para a população. O Paulo já falou bem que a letalidade, ou seja, a morte, ela é muito alta. Então, para que vocês tenham ideia, 40% das pessoas que são acometidas da febre amarela, elas podem morrer, né? Então, é uma coisa muito grave e a gente tem que estar assim, muito atento à febre amarela. Então, o Paulo, eu agradeço aí a sua fala, agradeço as suas informações. Nós, enquanto membros do Legislativo, também estamos à disposição, viu? Leve um abraço para o seu secretário, nosso querido amigo Rogério Menezes. E, meu querido amigo, vamos continuar os nossos trabalhos aqui. Passa a palavra para você. Ok. Parabenizar a atitude do nobre vereador Paulo Haddad, que prontamente esteve preocupado em estar verificando o local onde foi encontrado esses animais. Essa é a nossa função, Paulo, que eu costumo dizer, é fiscalizar, né, o poder executivo, e onde você está exercendo da melhor maneira possível e verificando realmente, de fato, ali presente e vendo os problemas que podem estar sendo sanados, onde também você procurou a Secretaria de Saúde, que realmente é o caminho, né, a estar sendo verificado esse problema. Agradecer a sua fala, a sua palavra, e ao mesmo tempo aqui estender uma pergunta, né, ao diretor do DPBEA, Paulo Anselmo, e deixar bem claro que, Paulo Anselmo, eu tenho 3 perguntas para te fazer. O problema então, dessa questão aí da febre amarela, não é o macaco. Não, não é o macaco. O macaco é uma vítima. O que acontece é que o reservatório é o mosquito. E o mosquito é um mosquito selvagem, né? Ele fica na região da mata. O problema um grande problema seria se esse mosquito se urbanizasse, porque o Aedes aegypti, que é um mosquito que a gente tem, que transmite a dengue, também é um bom vetor de febre amarela. E daí a gente teria um problema, porque mesmo uma população toda ela imunizada, você pode ter pessoas que não respondam bem à vacina, mesmo sendo uma vacina excelente, né? E o grande, se a gente fosse procurar onde está o vírus hoje na mata, a gente ia encontrar esse vírus nos mosquitos transmissores. A morte dos bugios acometidas, ela é hiperaguda, ou seja, em alguns dias de contrair a febre amarela, ele morre. Ele não tem tempo de ser um importante contaminador de mosquito, ele não dá esse tempo, ele morre muito rápido. Eles não chegam nem a fazer icterícia que nem faz humano, ele morre muito rápido. Então, o papel dele é de vítima, né? E às vezes as pessoas confundem isso e começa a história de envenenar, como a gente está vendo em outras regiões do Brasil, né? Me permite, eu ia falar justamente sobre isso, né? Que o macaco, o bugio, ele é um animal sentinela. Então, apelar à população, aos moradores da zona rural, que não sacrifiquem os animais, não envenenem, né? Porque isso é um indicador, um indicativo de que a doença está aí, a febre amarela está chegando. Então, quanto mais as pessoas ficarem apavoradas ou também desinformadas, elas contribuem para que a gente tenha aí talvez um surto que a gente não consiga estar controlando por conta disso, né? Como bem disse o Paulo, os animais acometidos, eles morrem muito rapidamente. Então isso é um indício de que a febre amarela já chegou. Então não sacrificar os animais, é importante que a população tenha isso em mente também. Muito bom. E a outra pergunta, Paulo Anselmo, seria quais os locais, né, que foram encontrados esses animais, e em seguida gostaria que você também fizesse alguma observação referente à prevenção e qual o caminho a ser tomado, apesar de não ser, né, a sua secretaria, eu falo que é uma questão de saúde pública, porém você poderia também falar um pouco sobre a vacinação, né, e qual seria o tipo de prevenção, em princípio, a ser tomada aí pela população? Olha, a principal prevenção, né, é a vacinação. Mas a vacinação ela é mais recomendada em área de risco de transmissão. Daí essa preocupação
e destacando a importância do bugio, do animal, como sentinela. O bugio, né, o grande problema nessa doença é que é uma doença que circula nas Américas desde sempre, né? A título de curiosidade, ela foi uma doença que faliu a primeira empresa que tentou fazer o Canal do Panamá. As pessoas morreram de febre amarela. Cada 100 funcionários que chegavam, 80% morria e os outros 20% ficavam inutilizados para o trabalho. Então, você ter uma medida que faça uma doença dessa desaparecer, nas nossas condições hoje não tem, porque com o aquecimento global a densidade de mosquito tem aumentado, tudo isso colabora com a doença. Então não tem uma coisa, a nossa ciência não dispõe dos meios para controlar essas doenças, principalmente as doenças transmitidas por vetores. Existiu no passado, por exemplo, o exemplo da leishmaniose. Acreditava-se que a leishmaniose era uma doença de mata. Então, se pegar livro da época de 70, 80, as pessoas falam assim que a leishmaniose ia desaparecer do estado de São Paulo. Porque uma vez que ela só se dava em mata, as matas do estado de São Paulo estavam acabando, ela ia desaparecer. O que aconteceu? O vetor se adaptou ao ambiente periurbano, depois ao urbano. Hoje a gente tem transmissão em algumas cidades do Brasil de leishmaniose urbana. Então, essa questão, ela está intimamente ligada, hoje a gente tem meios de saber isso, ao impacto ambiental, né? Então, o impacto ambiental, ele pode fazer com que, por exemplo, uma especulação que se faz nesse caso é que alguns impactos ambientais gerados num passado recente tiraram a fauna de alguns lugares e o mosquito ele se alimenta, né? Se não tem outros animais para se alimentar, ele intensifica a alimentação em primatas. Isso pode ter aumentado a questão da epizootia. Mas tem várias possibilidades. Como é que se faria? Existe risco de se urbanizar? Existe. Porque o mosquito, mesmo o selvagem, ele está sob desafio seletivo. Se começar a acabar onde ele mora, ele vai procurar se adaptar. Essa é a história. E essa é a história que passou o Aedes albopictus, o Aedes aegypti, o próprio mosquito que transmite a malária, os anofelinos, os próprios mosquitos que transmitem a leishmaniose, as lutosomias. Então, uma forma de controle, só para chegar no ponto, seria repensar o crescimento urbano e pensar estratégias para você manter os fragmentos urbanos ligados, manter uma fauna e uma flora existentes na região, tentar compartilhar essas duas coisas. Esse é um escopo de uma ciência nova que surge no mundo, que se chama medicina da conservação, né? Ou se não, uma saúde. Para a medicina da conservação, não existe uma saúde humana, uma saúde animal e uma saúde do planeta. Essas saúdes estão interligadas. Hoje, a medicina da conservação, a saúde única, é uma política mundial. A título de colocação, né, de informação, até que eu acho que vocês até já estão cientes, né, é que o Plano do Verde, né, que foi construído, entre outras secretarias, pela secretaria que eu participo, ele prevê essa compatibilização para os próximos 10 anos da cidade. Então, no Plano do Verde, já está previsto as chamadas linhas de conectividade, que são linhas cuja finalidade é justamente ligar esses fragmentos de fauna. Lá no nosso departamento, a gente está começando, já estamos montando um sistema com verbas do PROAMB para estudar a fauna que a gente tem na nossa região e os micro-organismos associados a ela. Porque isso é importante. Se a gente for ver do ponto de vista é importante para a conservação desses animais, porque se eu não tiver um bioma conservado, essas doenças chegam aos humanos. De todas as doenças humanas, mais de 80% são zoonoses,
e esses outros 20% já foram zoonoses um dia. Então, só no ano nesse novo século, nós tivemos a emergência de pelo menos 5 doenças importantes. Só para citar, a síndrome aguda respiratória, que em 6 meses passou para 26 países, com uma letalidade tiveram 6 mil casos escritos no mundo, 800 mortes, silenciou, reapareceu agora no Oriente Médio como o MERS, tem o Hendra, tem o Nipah, todos vírus que surgiram a partir de populações de animais. Então, essa adequação do ambiente urbano com o ambiente selvagem e a preservação da fauna tem sido uma diretriz internacional, não só para a saúde dos animais, mas para a saúde humana. Existe muitos estudos nesse sentido hoje em dia. E a gente sabe, por exemplo, hoje, de onde surgiram as doenças que emergiram no século passado. Se a gente for ver a AIDS surgiu de 2 populações independentes de primatas africanos. E elas emergiram para a população humana mais ou menos no mesmo ano, a partir de um hospital de Bruxelas. E a gente sabe que o que ocasionou essa transmissão foi justamente o crescimento de algumas aldeias nessas regiões e as pessoas se alimentarem de alguns desses animais. Um estudo feito agora em 2011, agora não faz um tempinho, estudando as populações de chimpanzés, que foram da qual originou a passagem do vírus para o humano, os pesquisadores identificaram 15 vírus assemelhados ao vírus da AIDS, circulando nessa população. Desses 15 vírus, 12 são capazes de infectar células humanas. Então, essa questão da febre amarela, dos primatas, das doenças de transmissão selvagem, ela é muito ampla, né? E a gente não consegue resolver do jeito que a gente tem tentado ultimamente, né? É uma coisa que a gente tem que redesenhar o meio urbano, redesenhar a questão dos biomas, né? E compatibilizar o crescimento com a conservação dos animais e da fauna. Porque o impacto, a história recente é que a gente tem provocado a emergência de doenças. A nossa espécie tem cerca de 200 mil anos na face da Terra, então nós somos uma das espécies mais novas do planeta. Todas as nossas doenças, em algum momento, vieram de animal. E assim, na história, nos últimos 10 mil anos, quando o homem começou a domesticar os animais, né, o bovino, foi que começaram a aparecer as doenças que nós temos até hoje. De todas as doenças humanas, a única que a nossa espécie conseguiu controlar foi a varíola. Mesmo assim, o pessoal tem medo dela como arma química. Todas as outras doenças estão aí. E algumas, por conta até do impacto ambiental, como é o caso da leishmaniose que eu citei, estão se tornando reemergentes. Elas estão reaparecendo no globo para os seres humanos de forma diferente. Então essa questão, eu me delonguei bastante, contei muita história. Essa questão da febre amarela é uma questão que não foge a isso, né? A gente tem outros vírus que são de transmissão dentro de mata. A Fundação Evandro Chagas, na década de 90, eles mapearam todos os vírus que eram na floresta amazônica, que eram transmitidos nas várias alturas da floresta. Então, numa determinada altura, tinha os vírus transmitidos por vetores entre os animais. Outra altura, só de arbovírus, só de vírus transmitidos por insetos. Então, essa dinâmica é muito mais complexa, né? Então, a febre amarela também é um indicativo. É um indicativo só de doença? Não, é um indicativo também ambiental. Também da questão da fauna, é um indicativo importante. Só para citar a complexidade dessas coisas, existe uma doença muito bem estudada nos Estados Unidos, que é a doença de Lyme. A doença de Lyme, ela ocorre na costa do Pacífico dos Estados Unidos. E até uns 15 anos atrás, a casuística é uma doença transmitida por um carrapato, também eu lembrei dela por causa disso, e ela causa uma série de... Ela pode dar encefalite, ela tem uma letalidade, mas ela tende a ser crônica. A pessoa tem uma poliartrite, um dia tem, outro dia não tem. Ela é bem complexa, a patofisiologia. Bom,
A partir de 10 anos, eles passaram de ter 100, 200 casos ao ano para 32 mil casos por ano dessa Lyme na população. E aí eles começaram a estudar, o que eles descobriram? Que antigamente existia uma grande população de roedores, várias espécies, e o carrapato se alimentava de todas elas. Porém, de todas essas espécies, algumas não conseguiam contaminar outros carrapatos, elas faziam... O vírus, a bactéria circulava por muito pouco tempo e não conseguia contaminar novos carrapatos. Com a degradação ambiental, boa parte dessas espécies desapareceram. Foram extintas regionalmente. Por que tem importância ter uma espécie de rato no meio da mata, né? E ficaram justamente aquelas espécies na qual o carrapato conseguia se contaminar. Então isso fez a casuística passar de 100, 150 para 32 mil casos. Então, de repente, uma população de roedor que a gente nem vê a importância, o roedor selvagem, ela pode ter uma importância para a saúde humana e o impacto ambiental ele pode causar um dano importantíssimo. E é o que está nos apontando, acho que a febre amarela. A febre amarela está, olha, eu estou aqui há algum tempo no mundo, né? E eu estou aparecendo várias vezes e agora eu estou reaparecendo. Vamos pensar o que a gente pode fazer de forma mais sistêmica para resolver. E eu acho que nisso Campinas está um passo à frente, né? Por conta dos planos que foram elaborados, agora com a entrada do plano diretor, tudo isso, acho que Campinas está um passo à frente pelo desenho do plano do verde, do plano de recursos hídricos. Tudo isso, essa questão que nós estamos falando, está prevista nesses planos. Bom, falei bastante. Muito bem, muito obrigado, Paulo Anselmo, pela fala. E agora eu gostaria de abrir, né, a plateia que está presente. Se tiver alguma pergunta que possa ser feita aqui ao nosso diretor do DPBE. Boa tarde, meu nome é Rodrigo, sou assessor do Permínio Monteiro. Queria saber sobre a vacina. Se tem a vacina, ela previne como, assim? Se podia vacinar todo mundo, não pegar mais? Como é que funciona? A vacina é de vírus inativado, né? Não é um vírus morto. Então tem algumas precauções a se tomar. Pessoas jovens, pessoas idosas, elas podem ter problemas com as vacinas. Então, é o recorte que faz. Mas a vacinação em si, enquanto única medida, ela não é eficiente. Por quê? A vacina você injeta na pessoa, né, o agente atenuado. Então, o agente que ele perdeu a capacidade de causar doença. Porém, o sistema imune da pessoa precisa responder a isso. E na população, a gente tem pessoas que têm condição nutricional para responder, pessoas que têm condições genéticas de sistema imune capaz de responder, e a gente tem pessoas que não têm capacidade nutricional, porque envolve uma grande produção de moléculas de anticorpos, uma grande produção de células para montar essa defesa. Apesar da vacina ter grande credibilidade, enquanto única forma, além dela poder ter alguns efeitos colaterais para grupos da população, ela também tem o problema de não ser assim 100% eficiente. Porque hoje na África você tem muitos países que têm transmissão urbana de febre amarela. E tem vacina. Né? Por que morrem pessoas de febre amarela? Por conta disso. Porque a população, mesmo vacinando, tem grupos que não respondem à vacina. Muito obrigado. Muito obrigado, Rodrigo, pela pergunta. Mais alguma pergunta de alguém que interessa fazer? Milton, eu sou assessor, Milton Frungilo, sou assessor do vereador Carmo Luiz. Qual é a chance, Paulo? Você estava dizendo que é um mosquito que é selvagem, né? Vive na mata. Esse mosquito não migra para a cidade, ele não tem
É só se você for até a mata, ele não vem para a cidade? É um mosquito que é adaptado à mata. Vou dar um exemplo de um passado recente. Antigamente, os primeiros mosquitos, eu já trabalhava na prefeitura na época, os primeiros mosquitos que apareceram em Campinas, na década de 80, final da década de 80, foi a Aedes albopictus. O Aedes albopictus, ele infestava as cidades. Daí foi aparecendo, chegando no Brasil e chegando aqui na região, o Aedes aegypti. O Aedes aegypti ele é muito mais eficiente no ambiente urbano, ele é muito mais adaptado. Então, a infestação do município de Aedes aegypti deslocou a Aedes albopictus para as matas. Então, o que eu quero dizer? Que isso depende da disputa dessas espécies pelo ambiente urbano. Então hoje, se você for no bosque de Jequitibás, e for coletar nas bromélias lá da mata, você vai ver a Aedes albopictus. Se você atravessar a rua, você vai ver a Aedes aegypti. Por quê? Eles são espécies diferentes, o Aedes aegypti é muito mais eficiente, então ele ganha a concorrência pelo ambiente urbano. Então, os aemagogos, eles são de mata, né? Mas, provavelmente eles vão ficar lá, se tudo continuar como está. Mas, se a gente começar a perder esses biomas, existe a possibilidade dele se adaptar ao ambiente urbano, como a gente observou várias histórias recentes. O mosquito o Anopheles fez isso, né? O Anopheles, aplicação de inseticida, adaptou a mosquitos que tinham um tipo de pouso diferente que ele não ficava exposto ao inseticida. Só para a gente ter ideia da dinâmica disso. Então hoje, nas condições de hoje, pouco provável que o hemagogos venha picar na cidade. Qual o risco? Risco desse vírus contaminar a população de Aedes aegypti, que também faz o mesmo papel do hemagogos. Esse é o grande risco, né? Então, o risco do mosquito é pequeno, porque a gente não vai... a gente não tem a perspectiva de erradicar o Aedes aegypti da cidade, né? A perspectiva é controlar. Então ele é eficiente nesse meio urbano, ele não deixa nenhuma espécie se instalar. Mas ele pode ser que o Aedes aegypti seja, porque ele também é um transmissor da febre amarela. Tem várias ecologias aí de insetos aí envolvidos. Mas a gente sabe que se não tivéssemos outros mosquitos, eles podem ter um esforço evolutivo de urbanização. Hoje a lutzomia, né, que é o transmissor da leishmaniose, a gente vê em espaço periurbano, em algumas cidades, que nem Araçatuba, transmissão dentro das cidades. Então o mosquito está se criando, era um mosquito de mata, até 20 anos atrás, 30 anos atrás. Hoje não, ele já é um mosquito de cidade. Não sei se eu confundi mais do que eu expliquei. Muito obrigado pela resposta. Mais alguma pergunta de alguém? Boa tarde, senhores. Meu nome é Aldra e eu sou funcionária aqui da casa. Eu queria saber se a vacina já está disponível para o grupo de risco e, se ela está, onde é que essas pessoas devem procurar? Eu sou da Secretaria do Verde, né? Isso é uma informação que a Secretaria da Saúde que tem. O que eu sei da vacina é que ela é de fornecimento do Ministério, ela não é de fornecimento do município. Eu sei também que a Secretaria de Saúde fez no sábado passado uma vacinação em massa lá na região de onde foram encontrados os animais, e eu sei que ela tem uma programação, como o vereador já nos informou, para continuar vacinando na região. Então, e eu sei também que outras unidades de saúde, da rede de centros de saúde, elas estão fazendo a vacinação de forma agendada. Para quem vai viajar para a área endêmica, para outros países que têm transmissão, que faz agendada. Mas para os moradores, pelo que eu sei, a Secretaria de Saúde está tendo uma postura ativa de ir lá nas regiões e vacinar. Ok, Aldo, obrigado pela pergunta. Paulo Anselmo pela resposta.
Agora, mais alguma pergunta de alguém? Tá, vou dar as considerações finais aqui, então passo primeiro para o Paulo Anselmo, considerar finalizando, depois ao Paulo Haddad, e aí a gente encerra a reunião da comissão. Eu acho que seria, assim, a título de sugestão, né, que a gente fizesse uma movimentação em prol de informar sobre a doença, né? Essas doenças, quando surgem ou ressurgem, elas têm uma tendência a causar um pânico nas pessoas, né? E elas acabam tomando atitudes que às vezes nem sempre são as mais adequadas, né? E também me preocupa, enquanto Departamento de Proteção Animal, essa questão de entender o bugio como um vilão da história, né? Então, eu não sei, pensar em algumas estratégias para desmistificar, para informar, para qualificar essa informação. Porque a informação da imprensa é uma informação rápida. Às vezes a pessoa lê o título, né, acaba não lendo, né, o restante da matéria. Às vezes a matéria é mais informativa do que educativa, né? Então eu gostaria de sugerir que se fizesse um esforço, não sei, sugeria participação até da TV Câmara nisso, de começar a trabalhar no sentido de realmente informar as pessoas de forma com começo, meio e fim, de forma de ser um processo de educação. É mais isso. Obrigado. Ok, passar a palavra para o vereador Paulo Haddad, as considerações finais. É importante, né, Paulo? Muitas vezes a notícia ela é veiculada e cria mais pânico na população. E isso é uma tônica da nossa formação, né, da nossa educação enquanto país em desenvolvimento. Nós temos aí alguns degraus a serem, né, galgados, nós temos que evoluir muito ainda enquanto país para que a gente possa, assim, ter a nossa população um pouco mais informada e melhor formada. Então, essa veiculação de informações que possam trazer à população, né, a real situação ou aquilo que é de mais importância ou de suma importância, até porque a gente não veja isso que está acontecendo, sacrificando alguns animais em detrimento de algo que não é real, né? Não vai achar que sacrificando os bugios eles vão estar livres da febre amarela, e não é nada disso. Nós vimos que justamente o contrário, o bugio é o indicador, é o sentinela, ele que vai estar nos dando esse time da doença. Então, agradecer aí a sua presença, as suas explanações. Eu acho que nós até extrapolamos a febre amarela, bacana, é sempre bom ter pessoas com formação e trazendo boas informações para a gente, até para que a gente possa estar veiculando isso. E nós, enquanto membros legislativos, o Permira, a gente tem que estar assim, né, sugerindo ou enviando algumas moções para que essas informações elas sejam veiculadas de forma mais correta e abrangente, porque dar a notícia por dar a notícia, muitas vezes ela cria mais pânico. E também tentar conscientizar a população, né, de que nós não temos que ficar desesperado, né? As coisas elas acontecem no seu tempo. É claro que a gente não pode ficar na zona de conforto, mas a gente também não pode ficar desesperado, né? Como esses dias conversaram comigo e, olha, nós precisamos ser vacinados aqui, né, um órgão público, porque vem gente lá de Sousa e vem fazer documento aqui com a gente. Imagine se ele toma uma picada do Aedes e contamina. Gente, calma, não é assim que a coisa funciona, né? A gente pode até chegar nisso, mas não é assim que as coisas estão caminhando. Então, existe todo um cronograma de trabalho, existe todo um empenho da Secretaria de Saúde, né, e o pessoal da zoonose, e elas estão empenhadas para que as coisas sejam controladas. Parabenizar o meu nobre colega Permínio Monteiro pela condução dessa nossa reunião, e vamos, né, estar atento ao que está acontecendo, cobrando do poder público, e claro, com muita parcimônia, com parceria, e nos colocando sempre à disposição de vocês, tá? Obrigado, uma boa tarde a todos. Obrigado, Paulo Haddad. Em nome do presidente da Comissão de Proteção e Defesa dos Direitos dos Animais, o vereador Carmo Luiz, onde eu tive a honra de presidir essa comissão, e também falar que
a Defesa Civil, a Secretaria de Saúde, a Secretaria do Verde e Desenvolvimento Sustentável, através do DPBEA, aqui com o diretor Paulo Anselmo, que muito enriqueceu essa reunião da comissão, onde fez uma excelente explanação, colocando a questão da prevenção, a questão da preocupação e da origem da febre amarela. Estamos muito gratos pela sua presença, Paulo Anselmo. Obrigado aí pela sua palestra, que muitos nos enriquece na questão dessa comissão permanente de proteção e defesa dos direitos dos animais. E agradecer também a todos que estiveram presentes aqui, agradecer também à plateia que nos assiste através da TV Câmara, e tenho certeza que o Poder Executivo vai estar, sim, se preocupando na questão da prevenção, onde também todos os vereadores estarão falando sobre esse assunto, que muito nos preocupa na questão da nossa cidade, de 1.200.000 habitantes, e é uma região que tem um cinturão verde, e com certeza estaremos atentos a essa questão. Muito obrigado a todos, e eu declaro encerrada esta reunião da Comissão Permanente de Proteção e Defesa dos Direitos dos Animais. Boa tarde. TV Câmara.